noite, gente. Oh, Deus. Olá, boa noite, gente. Já entra aí, já curtindo a nossa live, né, amor? Olha a minha carinha de sono, que eu já tô com soninho, gente, olha. Porque hoje eu tava um espoleta. Eu devo ter gastado, assim, umas 3.000 calorias hoje, só na parte da manhã, de tanto que eu corri, pulei e fiz um monte de coisa hoje, né? É, fala oi, fala oi. Fala, pessoal, a minha avó vem aqui todo dia falar de mim, falar como que ela se vira comigo, como que ela faz pra me proteger das coisas e das pessoas, né, mamãe? Que tem gente que a gente precisa proteger nossas crianças deles, né? Então, é assim que eu cuido aqui do meu pequeno, que precisa muito da gente. E você que tem sua criança autista, cuide da sua criança autista com todo o amor que você puder, sabe? Economize seu amor por aí com gente que não vale a pena, pra poder você dar conta dessas coisinhas preciosas aqui, ó. Porque isso aqui, gente, é energia pura, essas crianças, ó. É o tempo todo. Então, assim, demanda muito tempo da gente, demanda muita energia, né? É uma responsabilidade extremamente gigante você ficar com uma criança que não dá conta de si. Mesmo tendo já 6 anos, precisa de você ali todo o tempo, né? Pra que a vidinha dele consiga se deslanchar, né, Davi? Porque o Davi tá aprendendo bastante coisa agora, né, amor? É, aí, ó. Mas eu ainda sou a preferida dele, viu, gente? Puxa meu cabelo, me dá a cabeçada quando não quer fazer as coisas que eu fico fazendo com que ele faça. E ele não quer, mas eu vou lá e vai fazer, Davi. Vai lá com o vovô, filho, vai. Vai que você tá se jogando, me bagunça toda, puxa meus cabelos. Eu não sei nem como que eu ainda tenho cabelo, tá, galera? Porque o Davi se embaraça aqui junto com o meu cabelo. E a gente fica um só, de tanto que ele se alinha aqui. Aí daqui a pouco eu tenho que tirar fio por fio aqui e ir reorganizando as minhas madeixas, né? Porque senão daqui a pouco eu fico sem nada, né? Já não tá lá essa Coca-Cola, mas enfim. Entrem, sejam todos bem-vindos. Tenham todos assim uma excelente noite. Eu sei que eu estou em excelente companhia, espero que vocês sintam o mesmo, né? É, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre. Já ouviram falar sobre a metade do copo? Tem gente que vê a metade cheia, né? A metade que tá cheia, e tem gente que vê a metade que tá vazia. A metade que tá cheia, aqui no nosso caso, simboliza os pontos positivos do autismo, né? E de como a gente lida com ele. E a parte vazia do copo simboliza as pessoas que têm a negatividade, que só vê a parte ruim, né, do autismo. Tem muita gente por aí que fala, nossa, eu amo meu filho, eu odeio o autismo, eu odeio o que o autismo nos causa, eu odeio isso, eu odeio aquilo. Fica falando isso na frente da criança, e a criança e o autismo é uma coisa só. Não tem como você desassociar a criança do autismo, porque é o cérebro dela que faz as conexões dessa forma. E dá para ela todas essas características, fazendo dela esse ser humano que é. Então não tem, gente, como a gente odiar a pessoa por causa do autismo, né? É uma condição. É a mesma coisa falar, nossa, eu odeio pessoas que têm olhos verdes, por exemplo. Se ele tivesse olho azul, ou preto, ou castanho, ou âmbar, sei lá o que, ia fazer diferença em quê? Então não tem como você desassociar uma pessoa, né, dos olhos, da cor dos olhos. Ah, mas põe lente. Ok, pôs lente, deu aquela disfarçada, mas os olhos deles ainda estão ali, por trás da lente, mas está. É a mesma coisa do autismo, pelo menos eu entendo assim, que a gente faz as terapias, a gente corre atrás, a gente ensina, a gente faz tudo o que a gente pode para que essa criança consiga desenvolver as habilidades para sua vida diária, para que ela consiga viver com independência, né? Conseguir fazer suas próprias coisas do seu jeito, que todo mundo faz as coisas cada um do jeito, com independência. Por mais independente que seja e que essa pessoa vá se tornar, nossa, não depende de praticamente nada, nível 1 de suporte, levíssimo, maravilhoso, inteligência nas alturas, incrível. Mas o autismo ainda está lá, né? Então, se esse autismo ainda está lá,
Temos que ter cuidado com essa pessoa com autismo no que a gente fala, né, sobre elas e sobre o tal do autismo. A gente não pode sair por aí, ai, nossa, meu filho, graças a Deus, não tem mais aquele negócio de autismo, que horror, que não sei o que lá. Não, a criança ainda é autista, só que ela desenvolveu muito bem suas habilidades e está ali no nível 1 de suporte, porque todo autista ele precisa de suporte. Se não precisar de suporte, não é autista, tem outras coisas que você pode lidar de outra forma, mas o autismo, a pessoa vai precisar de suporte em determinada situação. Praticamente todas as vezes, naquela situação ali que ele não desenvolveu aquela habilidade toda social, que as pessoas podem passar a pessoa para trás, ele segue tudo ao pé da letra, as outras pessoas não, então as pessoas dão um jeito ali de fazer com que aquela pessoa acredite mesmo que é daquela forma que funciona, então precisa ali de um suporte, precisa ali de um advogado na hora de uma questão jurídica, né? Precisa ali de alguém na hora de, se não entende bem de carro, precisa ali de alguém que tem uma noção boa de mecânica para o pessoal não passar a perna na pessoa, né? Então, assim, o autismo, ele sempre vai estar presente. O autismo são os olhos da pessoa, né? E as habilidades são as lentes. Por mais que você use lente, não interessa a cor, não interessa a quantidade de estímulo que essa pessoa vai desenvolver, o autismo sempre vai estar presente nela. E o autismo, ele se manifesta já na infância, já na primeirinha infância, você já nota. Eu notei o transtorno no Davi, ele ainda bebê, né? De bebezinho mesmo, tipo meses, a criança já mostra para você. E aí as pessoas começam a ficar te enrolando, porque você vai atrás de ajuda para sua criança, e aí primeiro você comenta com alguém de perto, né? Nossa, você não acha estranho que fulaninho ainda não faz tal coisa? Não, menina, imagina. Cada criança tem seu tempo, deixa o menino, que não sei o quê. Ai, nossa, mas olha, fulaninha já faz tal coisa, tal coisa. Não compara as crianças, que não sei o que. Não, realmente, não deve comparar as crianças. Mas você deve comparar sempre a sua criança com ela mesma. Onde ela está hoje? Daqui a um mês, onde ela está em relação àquele ponto que você está verificando? Ela avançou? Ela já consegue fazer tal coisa? Ela já consegue pegar o brinquedo? Ela já consegue olhar para você e manter o olhar enquanto você fala com ela? Ela olha quando você chama por ela, né? Quando ela quer alguma coisa, ela aponta, ela já maiorzinha, né? Mas bebezinho, geralmente eles não têm o sorriso social, eles não ficam rindo com você quando você faz gracinhas e tal. E aí vem a hora do copo vazio, metade vazio, metade cheio. Eu fico sempre com a metade cheia, tá, gente? Eu costumo olhar muito, muito, muito os pontos positivos das pessoas. Então, tem gente que fala, nossa, Lisandra, essa pessoa te vai de idiota, você tá lá, com a boca aberta. Não estou com a boca aberta, só estou vendo que aquela pessoa não é só aquela coisa ruim que acabou acontecendo naquele momento. E que aquela pessoa é muito mais que aquilo. E eu não posso descartar uma pessoa por uma atitude. É claro, existem os extremos, né? Que aí você não tem mesmo o que fazer, tem que entregar para as autoridades, as autoridades que vão ver e você se entende só lá com seu perdão com Deus, que infelizmente não tem como fazer muita coisa em algumas ações do outro, né? Não tem como você voltar, não tem como, perdoando ou não, não volta, as coisas assim mais graves. Mas eu sempre fico do lado positivo das pessoas. Fez tal coisa? Ah, não, mas e dessa forma? Ah, dessa forma melhorou. Ah, ótimo. Tá melhor é o que importa, tá bem é o que importa. Não causou mal a ninguém, tá, é o que importa, tá tudo certo, né? E eu sempre olho o lado positivo do autismo. A minha criança, ela é diferente das outras crianças. E ela tem coisas simplesmente incríveis e que as crianças típicas, elas podem ter, elas têm também, mas elas te demonstram menos. E as autistas, elas demonstram muito. Aí então fica uma característica muito daquela criança. E as crianças autistas, eu vou falar mais de criança porque aqui é mais o foco que é o Davi, né? Que eu falo mais dele. É, essa característica marcante que tá ali naquela criança, nem todas as crianças autistas vai ter aquela característica, né? Mas aí uma autista tem essa característica, outra tem aquela, outra tem aquela, outra tem aquela, e aí depois você vai vendo de novo, a fulaninha também tem aquela mesma que aquela tem, então fica tudo parecendo que são características de pessoas autistas, mas não. São características de pessoas humanas, gente, como todo mundo, gente, né? Só que os autistas, eles expressam mais
com mais ênfase algumas coisas e com bem menos ênfase, até ponto de passar despercebido algumas outras características também humanas, né? As pessoas autistas não têm características de bicho, de alguma coisa assim, de alienígena, alguma coisa. Não, são todas características humanas, só que algumas pessoas demonstram de uma forma mais intensa e outras menos intensas. Igual os outros transtornos, né, da mente. Os transtornos da mente, ele é da mente, não é do autista, né? Qualquer ser humano que tenha um cérebro, que tenha uma mente, pode estar sujeito a qualquer transtorno mental, né? Pode sofrer um acidente, perder as habilidades, pode sofrer um AVC, perder, pode fazer... Acontece várias coisas, né, na mente da pessoa. Então, nada é do autista. Nada é do autista. Fulaninho balança a mão, deve ser autista. Não é bem assim, tá? Tem gente que balança a mão por vários motivos e não é bem assim. Tem criança autista que não faz estereotipia balançando a mãozinha. Faz várias outras, tem várias estereotipias que elas usam para se acalmar, para se regular, para se sentir melhor onde estão, né? Para dar sequência ali às atividades que estão fazendo com mais, com mais afinco, sabe? Com mais detalhe. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. Oi, Ale. Oi, meu amor, tudo bem? Nos vimos hoje, foi sim. Foi ótimo ver você lá embaixo, viu? Seu pequeno tá uma gracinha demais. Ah, oi, Maria Solange. Que bom que você gosta das minhas lives, viu? Eu tento trazer aqui pra vocês a minha convivência mesmo com o Davi, a minha vida diária aqui com ele, do que eu passo, que eu deixo de passar com ele. Porém, como o Davi é um nível 3 de suporte, eu não tenho a condição de ficar gravando tudo que ele faz, até porque ele é dos 5 minutos dele, tá? Tem horas que ele tem ali os 3 minutinhos dele eh, de modelo, né? Que ele ri, brinca, eu faço fotos lindas com ele. Tem horas que ele tem simplesmente a cara de jogador caro, sabe? Aquela cara assim, ó, passa. Davi, olha aqui, ele nem liga. Não é que ele não atenda mais pelo nome, porque agora ele já atende pelo nome. A gente chama e ele já olha. De 10 vezes que a gente chama, ele tá olhando umas 9, né? Então tá bem bom. Era pra ele olhar as 10, mas ele tá olhando lá umas 9. Quando ele tá distraidinho com alguma coisa, precisa dar uma repetição vocal para que ele olhe, ou então ir lá até ele, para que ele entenda que você tá querendo ali uma interação com ele, um pouquinho mais consistente. Mas ele já tá lindinho demais, maravilhoso. O meu neném, ele é simplesmente um ururuzinho. E eu tenho certeza que as crianças autistas de vocês são também. Então, pessoal, vejam sempre o lado cheio do copo. O que quer dizer, Alex? Toda hora fala e não fala o que que é. Pontos positivos da sua criança. O que que a sua criança faz para se ajudar? O que é que ela tem ali que você pode usar aquilo para que ela se desenvolva mais? Toda criança tem, né? Não, isso aqui ela faz bem, vamos fazer tal coisa. Isso aqui ela faz bem, vamos fazer tal coisa. Evitar ao máximo, ficar ouvindo pessoas que só enxergam o lado vazio do copo. Nossa, mas é autista. Nossa, mas tem deficiência intelectual, não vai aprender nunca. Nossa, mas isso aqui não aprende nunca. Nossa, mas o menino já tá não sei quantos meses para pedalar uma bicicleta e não consegue. Gente, o que é que custa? Dar a volta, né? A gente tem que ver o quê? A minha criança, por exemplo, o Davi, ele tem muita dificuldade no pedalar. Muita, muita mesmo, assim. Mas eu já tentei bastante e agora ele já consegue fazer a pedalada. Mas qual é o meu objetivo? É que ele aprenda não só a pedalar, mas ele precisa aprender a habilidade do apertar o freio, mas ele ainda não aperta as coisas, né? Ele precisa ter a habilidade de parar a bicicleta com o freio, colocar os pezinhos no chão, ele não faz isso. Então, assim, ele tem muita dificuldade nesse do pedalar, mas ele tá indo, né? Por mais dificuldade que ele tenha, esse copo dele não tá tão vazio. Ele tem ali algumas características que se eu insistir, ele vai conseguir fazer. Mas aí, se vem uma outra pessoa, os especialistas aí da vida, aí olha e fala, ai, Ale, isso aqui não vai não, viu?
Só Deus na causa. Olha, tem quanto tempo que você ajuda esse menino com essa bicicleta e ele não desenvolve? Eu tô falando que faz muito tempo que eu faço isso, mas eu não faço com a frequência necessária para que ele desenvolva as habilidades. Porque eu não tenho nem o tempo. E é uma coisa que o Davi não gosta. Então, eu tenho que pegar ele naquele dia em que ele está bem príncipe, bem maravilhoso, rindo de tudo, maravilhoso mesmo. Para poder eu usar a bicicleta com ele, porque ele não gosta da bicicleta. Então, é, tem a negócio da piscina lá. Ele gosta muito da piscina. Então, eu tenho que pegar esse copo da piscina e ele tá mais da metade de cheio. Porque o Davi tem muito potencial ali na piscina. Ele tem muita coisa que ele gosta. Muitas características levam ele a desenvolver mais o nado do que o pedalar, né? Então, por que que eu vou ficar me matando com a criança, estressando a criança para ele pedalar, se ele tem outras habilidades, que é na água? Então, eu levo a minha criança para a água. Mas se eu for conversar com alguns especialistas, já conversei com médicos, que eu saí de lá assim, e falei, gente, e agora? Misericórdia, Senhor, tenha de piedade. Porque, ó, provavelmente ele não vai falar. Porque o Davi, ele falava com 2 anos, falava não, né? Ele balbuciava, papai, mamãe e tal. Já tava bem atrasado, né? Porque uma criança com 2 anos falar só papai, mamãe, papá, papá, mamã, mamã, tá atrasado já, né? E a criança com 2 anos já fala bastante, com bastante convicção do que tá falando, já troca diálogos ali com você, né? Com aquela vozinha de bebê, mais fofura, mas já tem ali uns diálogos, mesmo que sejam diálogos com palavras curtas, ou que se atrapalhe alguma coisa ou outra ali, mas você vê que tem uma lógica o que a criança tá tentando te falar. Tem uma lógica, aquela palavra que ela não está conseguindo reproduzir por causa do som, mas ela sabe do que ela está falando, ela sabe que ela está falando daquele objeto com você e para que ele serve. Coisa que as crianças com autismo têm muita dificuldade de expressar isso que quer te passar, né? Por exemplo, o Davi, ele tem uma dificuldade extrema em expressar os sentimentos dele, as vontades dele, as frustrações dele. Eu tenho que ficar todo o tempo nomeando. Quando ele vem muito bravo pra cima de mim, e eu já sei o que aconteceu, eu falo, ai, Davi, sabe o que você está sentindo? Você está com raiva, amor. Sabe por quê? Porque você tentou fazer tal coisa e não saiu assim. Você queria que fizesse tal coisa e aconteceu tal coisa. Você queria que fosse assim e foi assado. Eu fico explicando para ele que eu tô começando a achar que ele tá já entendendo, porque ele logo dá um tempinho ali, ele já se acalma, ele não fica mais tão estressadão, sabe? Eu prefiro fazer isso, que é o mais legal, o mais adequado fazer, do que simplesmente ignorar a criança e falar, ai, nem entende nada. Ai, deixei, o moleque não entende nada, uma hora ele para de chorar. Realmente, uma hora ele vai parar de chorar, né? Mas ele vai entrar em sofrimento, vai ficar em sofrimento muito tempo, né? Com aquela pessoinha ali pequena, despreparada, desprotegida, correndo atrás de você e nada. E você, deixa aí, uma hora cala. Não dá pra fazer assim, né, gente, com as crianças. Nem autista e nem típica. Tem que dar uma atenção ali e tentar ver por que que aquela criança tá com aquele comportamento tão desesperado pelaquela coisa. Aí você fala, ai, não é nada isso aqui. Pra ele é importante, né? Então você tem que ver o que que é importante pra criança para que você possa dar ali o suporte que ela está precisando. Seja uma ajuda verbal, seja uma ajuda total, seja uma ajuda parcial, onde você só, olha, filho, olha, vira aqui, ó, que você já consegue fazer tal coisa. Se você pegar e fazer dessa forma, olha como fica mais fácil. Tenta, sabe? Nossa, pelo amor de Deus, não sabe que é desse jeito? Não, aquilo você não sabe. Se a criança está te perguntando, provavelmente ela não sabe, né? Então a gente tem muita mania assim de falar, não, sabe sim, toda criança nessa idade sabe fazer tal coisa. Tá aqui a prova que não é bem assim, tá? Várias crianças ficam com dúvida um tempão, porque vai perguntar para os pais não querem responder, não sabe, não quer saber. Ai, menino, tô ocupada, quer dizer. E a criança cresce ali tentando lembrar, nossa, o que será que foi daquele jeito? Aí, Flávio, um dia alguém fala a mesma coisa lá, por isso que a minha mãe reagiu dessa forma, por isso não sei o quê. A criança autista ela vai ter mais dificuldade em guardar isso e esperar que com o tempo se resolva. Ela vai ficar ali no seu pé, puxando seu cabelo, te dando cabeçada, fazendo de tudo para chamar sua atenção mesmo, para que você dê o suporte que ela está precisando. Pelo menos o Davi, ele não desiste, tá? Ele não desiste. A gente foi numa loja hoje que esse menino, ou a gente saía da loja, que ele detesta loja. Não sei quem puxou, né, gente? Porque como que a pessoa não gosta de fazer compras? O menino não gosta de fazer compra, nada.
O Davi não gosta de comprar nada, não gosta que eu traga nada pra ele. Tudo que eu trago, que eu apresento pra ele, ele sai. Porque ele já sabe que eu vou tentar ensiná-lo alguma coisa que ele tem dificuldade. Então, o que é que a gente faz? Vai no emprego. Ai, gente, eu não vou não. Não sei se eu vou saber tal coisa. E se me perguntar tal coisa? E aí eu chego lá, faço tal coisa, não sei. Teve uma vez que eu fui numa entrevista de emprego. E aí a pessoa pediu para fazer uma carta, né? Falando por que que eu quero aquela vaga e por que que aquela vaga é assim, importante para mim, que eu falasse um pouco. Eu, ok, peguei lápis, papel, comecei a falar ela em inglês, tá? Eu, que poder. Falei, não, querida, inglês, que inglês? Esse inglês aí que o pessoal fala tudo que eu não entendo nada? Não, imagina, sei não. E pronto. Acabou-se minha vaga, acabou-se meu emprego. Por quê? Porque eu fiquei. Eu podia até desenvolver ali alguma coisa, mas o meu medo foi tão grande, a minha insegurança foi tão grande que eu preferi fugir e deixar a vaga para outra pessoa. É isso que acontece com as crianças que não querem fazer aquela tarefa que tem dificuldade. No caso do Davi, todas, né? Ele tem dificuldade de fazer qualquer coisa que você pensar, o Davi tem dificuldade de fazer, com exceção de mexer no celular, no iPad, no tablet, no computador. Aí ele vai, se vira com as coisas dele e não pede ajuda para ninguém, só para desbloquear, tá? Mas de resto ele faz tudo. Aumenta som, diminui som, e aumenta o brilho, diminui brilho, e troca de canal, e busca não sei o que, e busca não sei o que lá. E ele fica de boas no digital. Mas se qualquer coisa que você for fazer com o Davi, que seja no manual, que ele precisa de uma lógica, de uma sequência, né, de um sentido para aquilo, ele tem dificuldade. Então ele foge. E quanto mais difícil for para ele, mais fuga ele vai abrir. Ele vai te bater se você insistir, ele vai puxar seu cabelo. Primeiro ele vai se esquivar, não vai querer fazer, deita no chão, levanta. Ele tá te mostrando que ele não tá pronto para fazer aquilo, mas você vai insistir porque ele precisa desenvolver aquela habilidade, porque com aquela habilidade ele vai desenvolver várias outras habilidades partindo daquele ponto, né? Mas tem gente que você vai conversar e a pessoa vê exatamente metadinha assim do copo vazio. A criança não serve para nada. A criança é um inútil, vai ser um adulto inútil, nunca vai ser independente, vai depender sempre de você. E agora, o que vai ser essa criança quando você morrer? Misericórdia, quando tu viaja, deixa com quem? E aquela agonia toda, parecendo que a criança é simplesmente um demo, Deus me perdoe, né? Então, gente, quando essas pessoas chegarem assim pertinho de vocês, saiam, tá? Não fiquem ouvindo, tá? Porque a vontade que a gente dá, primeiro, embarga a voz, porque a pessoa tá falando da sua criança. Não tá te respeitando, não tá respeitando sua criança, não tá respeitando tudo que você passa com essa criança, tudo que sua família passa com essa criança, que é bastante coisa, tá? Não é pouca coisa, não, é muita coisa mesmo. E a pessoa fica insistindo naquilo, nos pontos negativos do autismo, né? Mas coitado, e não sei o quê. Gente, para vocês entenderem assim, direitinho, todas as dificuldades que vocês imaginam que tenha, que a criança não sei o quê, tudo que vocês imaginar de dificuldade, a gente já sabe, a gente já conhece, a criança é nossa, tá? A gente já pesquisou, a gente já passou noites em claro pesquisando coisa, a gente já conversou com meio mundo de médico, meio mundo de psicólogo, com meio mundo de neuropsiquiatra, tudo que vocês pensarem, a gente já conversou com essas pessoas. E a gente já conversou também com bastante gente que tem criança maior com autismo. A gente já tem várias coisas que a gente já sabe. E a coisa negativa está sempre ali com a gente. E esse é o ponto. A gente está trabalhando para que esse negativo passe para o lado cheio do copo e que a gente transforme aquele negativo, que é o que nos traz sofrimento, que traz sofrimento para nossa criança, que a gente, com as terapias e com as nossas intervenções em casa, e com os nossos cuidados, que a nossa criança evolua, tá? Então, evitem, por favor, né? Tentem levar para os pais um pouquinho de conforto, sabe? Se você puder, né? Se você tiver a habilidade de passar algum tipo de conforto para alguém. Não interessa qual é a sua função, o que você faz da sua vida, o que você deixa de fazer da sua vida, né? Você só fala aquilo que você acha possível que aconteça
com a criança. Do lado positivo, não, menina, mas aprende, todo cérebro aprende, todo cérebro é capaz de aprender. Por mais difícil que pareça nisso aqui, ele tem outras habilidades. Então, a gente foca nas habilidades que a criança tem um pouco mais de menos dificuldade para que ele deslanche naquela e a gente vai deixando coisas que ele não vai usar agora, coisa que só quando ele tiver maiorzão que ele vai usar, entendeu? Então a gente foca nas coisas que ele vai precisar para agora. Na segurança dele, por isso ele precisa aprender a nadar, ele precisa aprender a esperar, né? Porque você fala, espera, o moleque atravessa a rua correndo, morre. Deus é mais, né? Então a gente tem habilidades que a gente precisa desenvolver agora. No caso do Davi, como ele precisa desenvolver todas as habilidades praticamente ainda, eu vou deixando, não que eu descarto, mas eu vou deixando de mão habilidades que ele não precisa agora, né? Não precisa tão cedo. Ai, Davi tem que aprender a escrever. Pra que esse menino quer aprender a escrever agora, se ele não sabe nem passar pra gente o que ele precisa? Se ele aprender a ler, vai ser ótimo, porque aí ele vai digitar, vai se comunicar com a gente, mas escrever, pegar no lápis, ele tem muita dificuldade de pegar, né? De fazer os. Nem assim, ó, ele não gosta. Aí tem dificuldade com as mãos, porque ele tem muita sensibilidade nos dedos, nas mãozinhas. Ele não gosta muito, então você passa creme na mão dele, ele chacoalha pro creme sair. Então ele tem muita sensibilidade nas mãos. O sensorial dele nas mãos é bem ativo e incomoda ele bastante quando você o obriga a segurar coisas, a amassar coisas. Agora as meninas da terapia me falaram que ele já tá aceitando mais brincar com massinha. Então hoje eu já comprei um conjunto de panelinha de não sei o que lá, negócio de rolinho para amassar, faquinha para cortar, de massinha para brincar com ele, uma vez que agora ele já aceita, porque antes ele só queria comer a massinha. Então eu fiquei com receio, né, de do nada eu vacilar, ter que sair correndo, deixar a massinha ali e voltar e ter comido a massinha. Então tem coisa que eu vou deixando e quando ele tá pronto para fazer, que eu vejo que ele já está ali no caminho, eu começo e dou mais ênfase. Então eu testo ele, vejo como funciona, vou deixando, vou mostrando outras coisas que vai levar aquilo, que vai lembrar aquilo, e depois eu vou lá e foco naquilo de novo. Então, eu não foco no Davi a comer de garfo e faca. Eu não foco no Davi a escrever, né? Eu não foco no Davi, deixa eu ver o que mais que eu não me incomodo com ele. Que ele lave louça, que ele arrume cama, que ele faça essas coisas, porque são coisas extremamente difíceis para ele. Então, ele fica na louça com a mãozinha na torneira, não quer tocar na bucha, não quer tocar no sabão, não quer tocar em nada. Mas ele gosta muito de água, então ele fica com as mãozinhas embaixo da torneira assim. Então o que eu faço? Eu lavo a louça na frente dele e brinco com o prato ou com o copo, enxaguando, para que ele veja o movimento da água ali naquilo. Ó, vamos lavar o copo. Ele tá vendo que aquilo é um copo que tá sendo lavado, ele tá vendo que aquilo é um prato que tá sendo lavado, é uma colher, é uma faca. Eu vou nomeando o objeto, vou lavando e vou enxaguando enquanto ele fica com a torneira aberta. Então eu tenho que tomar cuidado de não pegar com muita louça, porque aí vai ter muita coisa assim, ele vai se desorganizar com aquela bagunça visual ali, né? De prato com comida, com panela velha, com mesmo de tralha na pia. Então eu tento pegar ele só quando eu tenho só o lanchinho da tarde, sabe? 2 pratinhos, colherzinha assim. Aí eu vou lá e levo ele pra fazer isso, mas é aquilo, ele fica com as mãozinhas embaixo da torneira. E eu evito também excesso de pratos, porque aí ia dispersar muita água, ele com a torneira aperta há muito tempo, com as mãozinhas embaixo, né? Que ele já faz isso nos banheiros, em todo lugar que ele vai, ele quer ficar com a mãozinha embaixo da torneira, porque isso regula ele, acalma ele, mas há o prejuízo, né? De água. Não dá pra deixar fazer isso muito tempo. Então, eu vou vendo sempre o lado positivo, né? Que ele tem, o que ele me mostra, e vou seguindo. Olha, ali, o Davi fez tal coisa. Falou, opa, então ele já consegue fazer tal coisa de boas, então vamos lá. Não é de boas, tá? É uma luta. Todo dia é um ringue para o Davi fazer qualquer coisa que use as mãos, que use o corpo para fazer, né? Tem muita dificuldade a minha criança, mas ele tem muito potencial. Então, quando eu vejo ele fazendo alguma coisa que há um tempão atrás eu sofri bastante para que ele aprendesse e eu acho que ele não aprendeu e eu falo, olha, vou dar mais um tempinho e tal, e daqui a pouco ele tá lá fazendo, eu fico muito feliz que eu vi que ele aprendeu, mas ele não faz com tanta frequência, justamente porque ele não precisa fazer aquilo com muita frequência, né? E tem coisa que ele faz todos os dias e que mesmo assim ele não faz da forma que deve ser feito. Por exemplo, tomar banho. E Davi toma banho com as mãozinhas para cima do chuveiro, assim, para sentir a água descendo nas mãos. E esse hiperfoco dele de água nas mãos
o impossibilita de passar a mão nele próprio, de lavar o próprio cabelo, de passar sabão no corpo, né? De lavar suas partes, de ir, né? Eu falo, Davi, ai, passa a mão na perna, lava a perna. Fica lá, né? Então eu pego a mãozinha dele, tento fazer, né? A ajuda total, ele puxa a mão, ele não quer fazer. Não é que ele não sabe onde é a perna dele, o pé dele, as coisas, ele sabe. Porque quando ele bate em algum lugar, fala, onde você bateu? Davi foi na perna? Deixa eu ver a perna. Ele suspende o pé, pra eu ver a perna, né? Então, assim, ele já sabe, mas ele não aponta. Cadê o seu olho? Ele sabe que ele tem um olho, mas ele não aponta pra me mostrar. Então tá tudo bem, eu vou seguindo a vida assim com ele, vou fazendo tudo que eu posso para ele se desenvolver. E essas pessoas que ficam do lado negativo, gente, se eu vou no médico e o médico falar, ai, autista, aquele médico ali para mim já era, ele pode falar o que ele quiser. Fez um gesto negativo, tentou jogar assim a gente, né, a nossa luta toda com a criança para baixo. Ah, nossa, tá fazendo isso, não vai adiantar. Então é melhor você nem pensar nisso. O que eu falo para as outras mães e para as pessoas com quem vem falar comigo? Eu falo, gente, nossa, Lê, mas você tá na mesma clínica há 4 anos, você não pensa em mudar, não sei o quê. Eu falei, gente, eu até pensei em mudar. Só que assim, não existe um milagre que eu vá mudar o Davi para uma clínica, eu vou chegar lá, alguém vai fazer amém e o menino vai deslanchar e aprender todas as coisas, né? Vocês que estão entrando, estão curtindo a minha live. Gente, pessoas. Vão curtindo a live, comentem, pergunte coisas que vocês gostariam de saber para ver se eu consigo responder aqui para vocês, tá? Negócio de escrever. O Davi ele não precisa escrever agora. Significa que ele não precisa ir para a escola? Não, negativo. Ele precisa ir para a escola. E não é só pela interação, tá? Que é super rica, tá bom, gente? A criança na escola, ela aprende muita coisa. Dá para se ver, né? Como os nossos chegam em casa, as nossas crianças que não têm autismo. Tanta coisa que conta, tanta coisa que viu, quem falou o quê, quem riscou o quê, quem brigou com quem foi para secretaria, quem tomou chazinho, quem foi buscar giz, quem foi o ajudante do dia, quem foi, sei lá, o que teve de comida, quem trocou o lanche com quem. Então, eles trazem muita coisa pra gente, que é a nossa criança autista, e infelizmente não tem essa comunicação tão boa para nos trazer. Não quer dizer que eles não tenham vivenciado nada, não quer dizer que eles não tenham aprendido nada, não quer dizer que as memórias deles não estejam sendo construídas ali de coisas para curto, médio e longo prazo. Então, eles precisam estar no ambiente escolar. O que seria ideal? Ter pessoas capacitadas, né? Pessoas com um fator X bem apurado, para poder estar ali e falar, não, eu estou trabalhando aqui, essa criança chegou para mim, vamos lá, vamos ver o que eu consigo fazer com essa criança sem tirar a atenção dos outros. Porque, gente, hoje em dia, os planos de aula, eles já vêm prontos, montadinhos, tá ali no livro. Então, o professor ele vai lendo ali as coisas, vai passando ali para a criança nem nota que ele tá lendo, mas ele tá, gente, tá ali, tá tudo escrito. Né? Já vem tudo determinadinho ali, o que é que vai ser passado naquela aula sobre aquele assunto. Então, como já tem essa facilidade do professor não ter que ficar lá se matando fazendo, ele pode sim pegar um tempo e fazer um material adaptado para a criança dele, né? Criança com baixa visão tem que ter alto relevo, criança com baixa audição tem que ter ali alguma coisa sonora, de alguma forma, tem que dar um jeito, né? Então, assim, tem que investir o que você aprendeu na sua faculdade, pessoal da educação, né? Para vocês crescerem mais, gente. Não pense também só 100%, não, eu tô fazendo isso para essa criança, não sei o quê. Não, gente, eu tô fazendo isso aqui, eu tô aprendendo tanto com o fulaninho. O fulaninho chegou lá, me deu uma demanda que, olha, sinceramente, eu nunca pensei em aprender tanta coisa em tão pouco tempo. É isso que acontece quando a gente se dedica e quer, de fato, ajudar alguém que chegou ali para pedir o nosso suporte, né? De certa forma, estão pedindo o nosso suporte. Chega lá, a pessoa tá lá. Só tem você lá para tomar conta, para dar um jeito ali naquela situação daquela criança aprender. Aí você não faz nada.
porque as outras crianças vão se sentir mal se eu fizer um trabalho diferenciado para fulaninho, que por algum motivo tem uma dificuldade imensa que não dá para ele acompanhar aquela turma toda de 40 crianças que conseguem fazer sozinho as coisas que a professora passa, né? Todo mundo, vamos lá, fazer um desenho de uma casa. Vamos lá, todo mundo, vamos pintar, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa. Isso assim no jardim, né? Vamos cortar o papel com tal tesoura, vamos fazer tal coisa. Agora é hora de fazer dobradura. Agora, e a criança, com as dificuldades do Davi, ela simplesmente não tem as habilidades ainda desenvolvidas para fazer esse tipo de atividade. O que é que ela precisa? Do suporte. Ela precisa de alguém lá com ela, porque não vai ter como ela fazer só. E ela não vai aprender só olhando, né? Então ela vai ficar tão fora ali do contexto que ela vai ficar andando mesmo pelos cantos da sala, que ela vai ficar mesmo na janela, se balançando para lá e para cá, vai ficar olhando o movimento que passa, porque ela tá fugindo ali daquele negócio que ela não consegue fazer, né, sozinho. Então precisa sim do suporte, a gente precisa colocar professor, né, na sala de aula para ajudar mais essas crianças. Tem escola que tem, mas é um para uma escola toda. Aí fica correndo para lá e para cá, que é o professor volante. Vai na sala, vai em outra, vai em outra, vai em outra. Então tem a sala de recurso que pega as crianças e leva para a sala de recurso. A sala de recurso é ótima, mas para a criança autista ficar lá na sala de recurso todo o período dela só com crianças autistas também, ela também não vai aprender muita coisa, né? Sei que é aquilo. Galera, alguém tem alguma coisa para perguntar? Nada, ninguém? Hum, bom, vocês entenderam a metade do copo cheio, a metade do copo vazio? Se vocês têm a criança e vocês vão conversar com qualquer pessoa que seja, parente, amigos, de repente a pessoa não sabe o que te falar, né? Então, ela não pensa na criança e no quanto você já está frustrado, tanto que você já sofreu com aquilo, que você fica assustada no início, sabe? Eu acho que não tem nenhuma família que não fique, pelo menos no início, assustada, com medo, né? Com medo da criança realmente não desenvolver nada, como aquele bendito médico falou. E com medo da criança, de você não ter que ficar, que a criança nunca vai parar de fazer aquelas coisas que ela fazia quando era bebezinho. Teve gente que um dia desse, eu não lembro quem foi, tá, gente? Se foi você que me perguntou, mas são amigos pessoais, tá? Eu não lembro quem foi a pessoa que me perguntou se o Davi ainda fazia cocô e sujava tudo. O Davi teve um período que ele estava na fase das descobertas, né? Então, mesmo ele com fralda, ele enfiava a mãozinha na fralda, pegava o cocô e passava nele, passava nas coisas, passava na cama. Ele passava o cocô nas coisas, então era uma luta. Eu tinha que ficar o tempo todo com panos e desinfetante, e não sei o que, limpando. Porque não era o dia todo, porque a criança não faz cocô o dia inteiro, né, gente? É assim, fez aquele cocô, eu não prestei atenção, ele enfiou a mãozinha e passava nas coisas. E ele passou um período fazendo isso, que eu tinha que ter muito cuidado, que às vezes ele até levava a boca, porque ele estava também na fase oral, onde a criança leva tudo para experimentar na boca. Que é a fase oral que mais demora, assim, a pessoa leva para a vida inteira essa fase oral, né? A gente sente muito prazer com a boca. Então, a criança, ela quer descobrir as coisas. E o Davi, ele não fazia nenhuma noção do que era o cocô. Hoje ele já faz, né? Hoje ele faz cocô, eu falo, Davi, você fez cocô. Ele fica paradinho, quietinho, para não se sujar. Nossa, Davi, você, ó, fez cocô, filho, vem limpar o bumbum, ele fica paradinho, porque ele me chama, e se eu não for logo, se eu estiver ocupado fazendo alguma coisa, preciso lá secar a mão ou fazer alguma coisa assim, ele levanta e sai andando, né? Ele sai andando, aí ele vai lá, e se eu não chamo, ele fica um tempão em pé, tá, gente? Fica um tempão lá em pé, e se eu não chamo ele pra voltar pro banheiro, aí ele vai e senta, ele fala, ah, se ela não veio, deve estar tudo bem, né? Vai lá e senta, aí senta no sofá. Então eu ainda uso capas no sofá de tecido, né? Tudo assim bonitinho. Aí ele sentou ali, sujou um pouquinho, eu já levo lá, já lava. Existe máquina de lavar para isso, então eu não me estresso com a minha criança. Mas para responder a pergunta, a criança ela para sim com tudo. Eles trocam muito também de hiperfoco, né? Eles trocam muito, assim, a gente fala de mania, eles trocam muito de mania. O Davi agora tá com uma coisa que ele já começou, ele ficava bastante, aí ele parou e agora ele tá bastante de novo, que é tirar a roupa e ficar pelado, pra lá e pra cá. E aí você fala, ah, não, mas não pode deixar ele pelado, né? Porque aí ele vai achar que pode ficar pelado em qualquer lugar. Ele não acha, ele tem certeza que pode.
tá? Porque qualquer lugar que ele tiver, ele tira a roupa, larga lá e se manda andando livre, leve e solto, como se não houvesse amanhã e como se fosse super natural, que na verdade deveria ser, que as pessoas não ficassem tão assustadas quando vissem outras pessoas sem roupa, né? Mas enfim, cada um no seu cada qual. Eu também ficava muito assustada de vendo pessoas sem roupa, sem qualquer lugar, não podia ver, nossa, só na praia que eu me sentia à vontade. Até que eu precisei ficar num hospital, né? Onde uma pessoa ficou doente, eu tive que ficar lá e vi muita gente pelada, morrendo, morto, né? Lá em fase terminal, pessoa lá toda de qualquer jeito, toda de todas as formas, tá? Que vocês imaginarem. Então, dependendo da situação, não tem nenhum tipo de alarde. Porque lá não vi ninguém naquele hospital doido. Nossa, misericórdia, não vi. Mas o Davi, que é uma criança pequena, né? Na idade dele, as crianças realmente não tiram mais a roupa, já tem uma noção ali de que não é para ficar pelado na frente dos outros, já tem, né, uma estrutura ali que a família já conseguiu organizar na mente da criança, até por exemplos, né? Que ninguém fica pelado na frente dos outros, que roupa íntima, a gente é íntimo, é só nosso, né? Que a gente não pode ficar olhando os outros enquanto se troca e essas coisas assim do social. E que para o Davi, infelizmente, o social dele é muito bagunçado, ele não se incomoda de tirar a roupinha e sair andando, tá? Então eu vou atrás dele com a roupinha, visto nele, sem assustá-lo, sem nada, e só falo: não tira a roupa aqui, porque aqui não é banheiro, tá? Você não vai tomar banho, você não vai fazer xixi, então você precisa ficar com a roupa. E dependendo da roupa, eu coloco ele tira na hora de novo. Então eu vou lá verificar essa roupa, o que é que tá acontecendo com essa roupa. Às vezes tá calor e eu coloco, tipo, vou descer com ele, coloco uma calça, porque eu vejo que tá ventando, falo, vou colocar uma calça porque lá senta no chão e tal, que aí pelo menos ele não fica no chão gelado. Chega lá, tá quentinho, ele tira a roupa e fica nu. Falei, realmente, digo que eu coloco uma bermuda, né? Pra não ficar só as canelinhas de fora. Então, existem essas coisas assim que a gente precisa estar tomando cuidado para que a criança passe menos vexame, né? Porque as pessoas fazem um escarcéu quando vê o Davi sem a calça. É porque ele tira a calça e a cueca e sai peladão. Aí o pessoal fica desesperado. Misericórdia, menina. Eu falei, gente, meu Deus do céu, deixa eu ir lá ajudar o menino. Aí eu vou lá e pego a minha criança. Enquanto isso, mesmo mundo de gente que passou, todo mundo já olhou, um monte da risada, ou da. Tá, me mostra uma coisa aí que ninguém nunca viu, né? Pelo amor de Deus. Então é assim. A gente sempre tem que ficar do lado da nossa criança. A gente não tem que dar bronca na nossa criança em público. Em casa eu dou bronca no Davi, tá, gente? Não pensa que eu sou songamonga, não. Davi faz alguma coisa, Davi não pode fazer isso, tá, filho? Então, Davi, não faz isso agora, tá bom? E ele vai lá e faz de novo. Eu, Davi, Luca, já conversei com você. Pra não fazer isso agora, depois. E ele vai fazer de novo. O que que é, Davi? Para com isso. Eu, hein? Menino teimoso. E ele sai rindo da minha cara. Então, assim, tem coisas que, se você não tiver paciência, se você não tiver o discernimento de que aquela criança não está te provocando, você acaba mesmo fazendo coisas que não é pra ser feito, né? Você grita com a criança, você vai lá e dá uma palmada, vai lá, vai pro seu quarto, vai lá e fecha a porta. Uma vez você colocar no quarto e fechar a porta, é uma semana de crise. Então eu tenho que ficar tendo bastante cautela com o que eu falo, com o que eu faço com ele, para que ele não se desregule tanto, né? Mas hoje ele ficou muito bravo na loja, tivemos que sair de lá logo, porque ele já tava, gente, ele me deu tanta cabeçada nessa loja, que eu já tava com o rosto todo ardido. Além das cabeçadas que ele dá, ele puxa o cabelo junto, ele belisca os braços da gente, belisca muito o braço, mas ele, detalhe, ele só faz isso com o adulto e quando o adulto está meio que forçando ele a uma situação que ele não quer, né? Ficar na loja, por exemplo, eu tava lá vendo as roupas e ele queria ir embora, porque queria ir embora, não interessa. Pode ser loja de brinquedo, pode ser loja de calçado, pode ser loja de só coisa pra ele não quer saber do que é. Ele não quer comprar nada, ele só quer ir embora. O único lugar que ele gosta de entrar é supermercado, ele vai na seção dele de suco de uva, pega o suco dele e quer dar no pé. Já quer beber ali mesmo e ir embora sem dar chance de ninguém comprar nada. Então é uma comédia sair com o Davi, porque ele tem o pavio bem curto mesmo, e cada dia que passa, quanto mais ele cresce, quanto mais ele entende o social em volta dele, mais emergência eu sinto nas ações dele de não ficar ali onde tem muita gente, onde tem coisa que ele não vai aproveitar nada, né? Assim. Mas se eu vou, por exemplo, num parque que é aberto, eu fico conversando com as pessoas, eu sento lendo, eu tiro foto de algumas coisas, ele fica brincando, ele não fica em cima de mim, atrás de mim para ir embora. É só em locais de compra, locais fechados, ele não gosta. Pode ser grande, pode ser pequeno. Shopping, a gente vai, ele fica de boa nos corredores. Entra numa loja, ele não quer. Vou ver alguma coisa, ele me puxa. Então, assim, ele realmente não deixa eu ver nada em shopping. Então, eu vou com o Davi
pro Davi. Levo na piscina de bolinha, levo no trenzinho, eu gosto muito aqui do Shopping Supermarket que tem essas coisinhas. Levo nos pula-pula, levo nas coisinhas para ele brincar, porque quando isso não acontece, é no chão, girando, é batendo o pezinho, é fazendo ecolalia bem alto, coisas que não que me incomoda, mas chega uma hora que basta, né? Tipo assim, você não quer mais que aquela criança fique gritando no seu ouvido daquele tão alto, encolado em você todo o tempo. Então eu preciso que ele pare com aquilo. Então o que que eu faço? Direciono ele para coisas que ele gosta e não me estresso, né? Então eu vou lá, ele deita no chão, pego ele do chão, vou conversando, vou falando com ele, vou concordando com ele, vou dizendo sempre que sim, que é assim, que pode sim, que vai sim. E aí eu vou levando no que dá, né? Quando eu vejo que o bicho tá pegando mesmo, eu falo, agora é hora da gente ir para casa. Vamos para casa, tá bom? Quando ele já quer ir para casa, que ele já tá cansado, ele segue lindo, maravilhoso pro carro. Quando ele não quer ir para casa, ele sai correndo e eu fico correndo no shopping atrás dele e todo mundo fica olhando e eu não ligo. Na verdade, eu até acho bom que fiquem olhando para saberem que mãe de criança autista é assim mesmo, e que a gente vira um pouco criança também para acompanhar os nossos pequenos, né? Que eles vão ficar com a mentezinha de criança mais tempo do que as outras crianças. Então, a gente precisa ter esse espírito de jovem, ter esse espírito de brincadeira, de correr atrás, de achar legal. Gente, Davi faz coisas que eu morro de dar risada. Eu falo, gente, como é que pode um pingo de gente desse fazer isso? Me ensina tanta coisa que eu simplesmente estou nascendo de novo, eu estou me renovando como pessoa, né? E as pessoas que me conhecem meio que estão notando isso também, assim, essa melhora como pessoa que dá nas pessoas que convivem com pessoas autistas. Existe a parte difícil do autismo, existe. Existem as crises, não vou negar. Existem as crises, que você faz de tudo para a criança não ter crise, porque ela sofre muito. E você sofre também, porque você não dorme, você não sabe o que fazer, você não sabe o que foi que aconteceu para aquela criança estar naquele estado. Você não consegue fazer com que ela se cale, ela chora muito, ela grita muito, ela se debate muito. É ruim quando a criança entra em crise, tá? Então, eu prefiro fazer coisas que o Davi goste, né? Eu prefiro ir mais pro lado infantil para acompanhá-lo nas brincadeiras dele, nas coisas que ele gosta, do que trazê-lo à força para um lado mais adulto, para um lado em que ele ainda não consegue entrar. Ele ainda não consegue fazer parte do mundo adulto, né? Como as outras crianças que conseguem. Mesmo não gostando, elas se fazem. Ah, não, tá bom e tal. E fica ali porque a mãe olhou feio. Tem gente que fala assim, nossa, meu filho, basta um olhar. Então seu filho realmente não é autista, porque os autistas você, querida, você pode arrancar os seus olhos e colocar em cima deles, dando uma ordem que eles não vão obedecer essa ordem na base dos gritos. Eles vão ficar desregulados, eles vão ficar guardando aqueles gritos seus, aquelas palavras, aquelas coisas, né, que você falou e tal. E aí mais tarde ele vai ser grandão, ele vai dar na sua cara, e você não vai entender, vai dizer que ele é violento, que é isso, que é aquilo. Então, por isso que é melhor a gente fazer sempre as coisas pro lado positivo, ver sempre o lado cheio da coisa, aproveitar cada coisinha que eles conseguem te mostrar, conseguem fazer com você e fazer junto com ele, porque, gente, é muito gostoso, pelo menos eu gosto, de fazer as coisas que o Davi faz, né? O Davi vai lá, pula na pocinha de água, aí eu vou lá e faço também, pra ver o que, é que ele sente. E assim, se deixar, eu fico lá brincando com ele a tarde toda, na piscina, nas poças d'água, correndo nos parques, né? Pego ele, coloco em cima da árvore para ele sentir como é lá em cima, para ele ver lá de cima para baixo das árvores. Mostro tudo quanto é tipo de cachorro, falo os nomes dos cachorros. Tinha cachorro que eu nem conhecia e agora eu conheço, porque eu pergunto para as pessoas: que raça que é esse cachorro? Aí a pessoa me fala: olha, Davi, é tal raça, é tal cachorro, é de tal lugar. Então já vou aprendendo um monte de coisa sobre os bichinhos que eu não tinha muita paciência, nem gostava muito assim desse chamego todo com os animais, né? E agora eu já vejo por outro ponto de vista, eu já entendo melhor, né, o mundo das pessoas que gostam muito de cachorro, que agora eu também gosto muito de animais. Já não tenho tanta dificuldade com o cheiro de urina e das fezes dos animais, porque eu tenho mais contato com aquilo, então eu não fico mais com tanta. Ai, como eu vou falar, com tanta gastura, sabe, que eu sentia antes. Então, isso vai me transformando, assim, numa pessoa melhor. Eu tenho mais paciência
com as pessoas e com os seres inofensivos, que é muito fácil, né? Você olhar para uma pessoa ou para um bichinho indefeso ali que não consegue fazer nada contra você e você soltar todos os seus poderes ali naquela criaturinha que está ali dependente de você e que você está ali usando todo o seu poder em cima daquele serzinho que não consegue se defender de você, tá bom? E aí fica muito difícil de você se transformar, de você crescer espiritualmente, crescer como pessoa, né? Mas a conversa de hoje foi essa. Olhe sempre o lado positivo da sua criança. O que que a sua criança consegue fazer? Ah, nossa, minha criança arremessa tudo, joga tudo. Brinca com ela disso. Compra mais coisas que ela não se machuque. Em vez de comprar coisas de plástico, compra mais coisas de pelúcia, bola de pelúcia. Tudo que a sua criança gosta de arremessar, você compra coisas com material que ela não se machuque, que ela não quebre as coisas, que ela não machuque a outra pessoa e que ela possa desenvolver as habilidades dela. De arremesso, de chute, de não sei o quê. O que ela te mostrar mais, você vai adaptando ali aquele ambiente com os brinquedos para que ela possa exercer toda a fúria dela de vencedor, de desbravador da natureza, de jogador de futebol, de jogador de basquete, do que ela quiser, porque a pessoa tem potencial para ser o que quiser. Então, só basta a gente ir direcionando e dando as oportunidades para eles, porque cabe a nós, como adultos, ir ao lugar e comprar aquela coisa para aquela criança, comer ou brincar. Ele não vai sozinho em lugar nenhum comprar nada. Então, assim, o Davi tem um monte de brinquedo aqui que ele não brinca com nada, mas ele não comprou nenhum. E nem me pediu nenhum, tá? Tem 4, 5 caixas de brinquedo aqui, lotados de brinquedo, de joguinho, de quebra-cabeça, de montar, monta, de desmonta, de tudo que você pensar que tem. Mas o Davi não brinca com nada, nunca me pediu nada, nunca apontou nada me pedindo, nunca sentou na frente de uma loja querendo nada, nunca entrou na loja e pegou o objeto e segurou para que eu trouxesse ou que eu ficasse lá negociando com ele de que não dava para comprar. Então, as crianças autistas geralmente elas têm isso, ou elas pedem muito a mesma coisa, né, de hiperfoco, gosta de colecionar isso, colecionar aquilo, aí começa a te pedir as coisas, mas no caso do Davi, ele é totalmente desapegado. O Davi não tem objeto de apoio, não tem objeto de apego, não tem objeto de nada. O Davi nunca se apegou a nada para eu ter que usar um objeto de transição para poder a gente fazer a troca, né, usar como objeto de troca. Tipo, tem criança que tem o paninho, aí a mãe tem que arrumar um outro objeto para poder tirar o paninho dele. Que a criança vai ficar aqui, com 15 anos com o paninho, andando para lá e para cá? Não dá, né? Tem coisa que a gente tem que ir tirando e substituindo por outras coisas que seja mais fácil de usar, que seja menos combustível para recepção, para receber coisas pejorativas do outro. Não é que, nossa, mas você não falou que não tinha vergonha? Não é que eu tenho vergonha. Eu não tenho vergonha de nada que o Davi faz, nem de nada que ele usa, nada. Mas chega um momento em que a criança precisa, se ela tiver o cognitivo pronto para aquilo, de você tirar aquilo daquela criança. Chupeta, tem que ver a hora que a criança já está pronta para tirar. O que você pode usar como objeto de troca com a chupeta. Aí você vai vendo tudo no cognitivo da criança. A criança vai te mostrando tudo, né? E isso não é só para criança autista. Com a criança autista vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas vai dar certo porque ela é uma criança. Ela vai acabar dando certo também, né? Ah, nossa, é impossível, é muito difícil. Se você fizer um trabalho legal e tudo na sua casa ornar, for um ambiente tranquilo e tudo, você consegue fazer todas as trocas. Aqui eu consigo fazer as trocas com o Davi. Tenho muita dificuldade em negócio da roupa, né? Que ele gosta muito de tirar roupa, mas eu vou lá e coloco de novo, ele fica, eu coloco de novo, ele fica. Eu não vou deixar ele ficar pelado. Entendeu? Porque é uma coisa que eu vou, se eu deixar, eu vou estar perpetuando esse fator de chamariz de pessoas com pensamentos negativos, né? Às vezes a pessoa nem tem a maldade, mas vai ver a criança lá com 10, 12, 14 anos saindo pelada, andando, não dá. Então, existem coisas que a gente precisa mesmo condicionar a nossa criança a parar de fazer, a parar de usar. E ela só vai usar se a gente continuar fornecendo. Se a gente começar a trabalhar e vai tirando aos pouquinhos e não fornecer mais, a criança acaba parando, elas vão parando. No caso de chupeta, tem uma dica, né, que funciona bastante, já vi várias pessoas utilizando, que é você fazer um furinho com uma agulha na chupeta, a criança vai chupar a chupeta
e vai se sentir desconfortável com aquele ventinho, aquela coisa murcha lá, e ela mesma vai descartar a chupeta. Aí o que é que acontece? A criança chora 2 minutos, você vai lá e compra outra chupeta para a criança, porque a criança não vive sem chupeta, ela vive sem chupeta. Mas é que você fica fornecendo sempre a chupeta para ela, que ele vira uma coisa, um objeto de apoio, um objeto de apego, que a criança não desgruda daquilo. E o legal é que a criança se desgrude de chupeta, é mais higiênico, a criança não usar chupeta, né? E facilita muito a comunicação da criança sem a chupeta. E, enfim, tem vários benefícios para a criança que não usa chupeta. No caso das minhas crianças, nenhuma usa chupeta. A Mariana, eu tentei dar chupeta para ela porque eu achava bonitinho na época, né? A criança usando chupeta. E ela não quis a chupeta. Então ela mesmo jogava, eu pegava de novo, dava para ela, ver se ela pegava. Ah, não, não quer. Deixei de mão. Com 1 ano, a Mariana parou de mamar. Aí foi pra mamadeira, que ela não usava mamadeira. Então foi uma coisa do quê? Que era a época de eu estar tirando já, né? Pra ela já ir comendo tudo, tal, tal, tal. Mas eu substituí o peito porque eu fiquei doente. E os médicos tiraram o meu mamar da Mariana. Então a Mariana, com 1 aninho, teve que parar de mamar, né? Que eu dava bastante mamar pra ela. Eu tive que introduzir a mamadeira. E nisso, nossa, gente, foi um transtorno com essa mamadeira. Porque essa menina grandona queria mamadeira. Quando eu tirava a mamadeira, ela não me pedia de novo. Mas ela não comia nada. Então ela ficava só a pele de magra. E aí o que que eu fazia? Voltava de novo com a mamadeira. Que aí ela tomava o quê? Toddy. Por que que eu voltava de novo? Porque eu era imatura e ficava dando ouvido às pessoas de fora falando que a menina estava muito magra, que eu não estava cuidando da menina, que porque essa menina é magra desse jeito, misericórdia que menina magra. Então, assim, as pessoas, elas incomodam muito a gente imaturo, né? Quando a gente é imaturo. Porque agora eles fazem a mesma coisa com o Davi e eu simplesmente estou plena, convicta de que estou fazendo tudo que minha criança precisa para se alimentar, convicta de que a seletividade alimentar dela é severa e não é culpa dela nem minha, e a gente vai direcionando, a gente vai suplementando alguma coisa com outra, e que ainda tem o biotipo da criança, que tanto o pai quanto a mãe tem o mesmo biotipo de magros, né? E as pessoas querem que o Davi seja gordo. Nossa, o Davi tá muito magro. Gente, o Davi tá muito magro. Meu Deus, olha a magreza desse menino. Olha porque ele é tão magro. Nossa, ele tá muito magro. Então, assim, todo mundo que veio o Davi veio hoje. Daqui a um mês viu, o comentário é o mesmo. Nossa, como tá magro. Olha, nem tem bochecha. Ô, o bichinho ali, magrinho demais, né? Aí eu olho assim pra pessoa e falo, caramba, mano, a pessoa ela espera o quê? Que eu faça o quê com essa informação? O menino já tá na nutricionista, já tá no gastro. Eu compro as coisas que eles passam para que o menino tenha uma ingestão calórica maior. Eu dou os suplementos, a gente compra a medicação que ele precisa, a gente cuida do menino da melhor maneira possível. E aí a criança tá lá magra e o povo quer que a criança seja gorda. Aí engorda, nossa, tu viu, filho de fulano autista? Obeso, menina. É, mas a maioria tá tudo obeso. Come que não para de comer nunca. Nossa, parece assim o fim. Ah, não, quem toma risperidona come muito. O Davi toma o risperidona, ele come o tanto certo, o tanto que o estômago dele comporta. Só que o grupo de alimentos dele é restrito, ele come poucos alimentos. Então, infelizmente, vai continuar magro, mas ele brinca o dia todo, ele corre o dia todo, ele ri o dia todo, ele é um menino muito feliz. Então, para quem acha que o Davi tá muito magro, tá tudo bem com ele, tá? Não se preocupe, ele tá super bem acompanhado e ele é um menino bem alimentado dentro das possibilidades que ele consegue, tá? Não dá pra gente injetar, né, comida no menino. Ele come o suficiente, tento fazer a dieta que as nutricionistas passam para ele e tá tudo bem, vai ser desse jeito mesmo, é assim que é o príncipe. Quem gostar, gostou, quem não gostar, paciência, aprendam a gostar, porque ele é muito maravilhoso. Então, por hoje é só. Vocês aí que curtiram a minha live, obrigada. Quem não curtiu, dá tempo de curtir, né? Vocês podem compartilhar, elas vão ficar salvas no YouTube e no Instagram. Quem não viu pode ver depois, né? Então, eu vou me despedindo aqui de vocês. Eu acho que o Davi já dormiu, porque eu não tô ouvindo mais aqui o barulhinho dele. Então, a gente vai finalizando para vocês todos. Uma boa noite, fiquem todos bem, cuidem de vocês e dos pequenininhos de vocês. Não esqueçam de mandá-los para a escola, tá? Não é só o social que eles trabalham lá. Eles trabalham vários tipos de atividade que sua criança vai aprender várias coisas, mesmo não te mostrando diariamente. No futuro você vai ver que valeu muito a pena a gente ter
passado por todo esse transtorno, que a escola é realmente uma questão assim bem delicada, né? Não só para criança autista, mas para todas as crianças. É um lugar de muita interação, de muita gente, muito conhecimento, muitas famílias diferentes umas das outras. Cada criança que está ali é uma família diferente, com o mesmo mundo de gente, com cultura diferente, hábitos diferentes, né? Então, é um espaço de construção, sim, tá? De construção do eu, do respeito mútuo, né? E por aí vai. Então, as crianças precisam ir. Gente, tchau, tchau.